Este aqui é o esquema para Mega Sena e Dupla Sena, que eu chamei de versátil. Versátil porque você pode escolher quantos jogos você vai fazer. Começa com 6 números, que é o mínimo. 6 números você faz um jogo, não precisa de esquema. De 6 até 18 números. Então, à medida que você vai escolhendo os números, ele vai montando mais jogos. 7 números, 2 jogos, 8, 4 jogos e assim por diante. Então vamos correr aqui para andar mais depressa. 13, 14, 15. Vamos dar uma paradinha aqui no 15, porque 15 é a quantidade máxima que você pode jogar num volante da Mega Sena. 15 números no volante são todas as combinações possíveis e vão custar R$ 17.500. E o esquema tem essa estratégia de combinar um número de cada grupo de maneira a diminuir sensivelmente a quantidade de jogos. Então, com 15 são 216 jogos, R$ 756. E até, vamos completar aqui 18, 15, 16, 17 e 18. 18 números são 576 jogos, R$ 2.000. O esquema combina um número de cada grupo. Quando você joga todas as combinações, você está combinando, não importa onde você vai acertar. Se você acertar 3 números aqui, 2 aqui, 1 aqui, você vai fechar a cena, porque o esquema, as combinações, elas estão pegando, vamos chamar assim, todos os números, né, qualquer que sejam eles. E aqui, se eu posso usar uma lógica, vamos usar para poder diminuir. Então aqui é um número de cada grupo. Então, se você acertar qualquer um de cada grupo, vai fechar a cena. Qualquer um. Tira o 38 aqui, põe o 17, você vai fechar uma cena. Se acertar só 5, fecha duas quinas. Se acertar 4, fecha 4 quadras. Se acertar 3, óbvio, não vai fazer nada. Vai fazer um monte de terno aqui. Então, essa é uma particularidade. Comparando com outro esquema, este aqui trabalha com mais números, ele trabalha com 21 números e monta menos jogos. Aqui não é versátil, ele não tem essa variação de quantidade. São 108 jogos para 21 números escolhidos. E esse aqui é para fechar a quadra, podendo acertar a quina e a cena. Óbvio, todo o esquema que fecha o mínimo, se ele tem 6 números, é claro que ele pode acertar a cena, mas a cena não está dentro da garantia, nem a quina. A garantia do esquema é para esse ponto mínimo. Então esse aqui é para fechar a quadra. E ele também está dividido em 2 sistemas aqui. Esses 3 grupos aqui combinam um de cada vez. Então, deixa eu tirar isso aqui. Acertando um de cada vez aqui, um de cada grupo, você vai fechar um terno. Aqui no caso, 4 ternos. E para fechar a quadra, você precisa de mais um número de qualquer um desses grupos aqui. Então, o 33 ou o 43, qualquer um de cada grupo. 42, 51 daquele grupo ou o 63. Essa é a garantia do esquema. Um número em cada um desses 3 grupos e depois um número em cada um desses 4 grupos aqui. Você fecha uma quadra. Se você acertar 2 números aqui, por exemplo, o 53, aí você não vai fazer uma quina, você vai fazer 2 quadras. E se acertar mais uma aqui, um em cada grupo, aí você vai fazer 3 quadras. Para acertar a quina, você tem que acertar 2 números no mesmo grupinho aqui.
Então, o 63 e o 61. Aí, ele vai fechar 2, 3, 4, 5. Ou 62. Ou dois números aqui. Você tem que acertar dois números nesse grupinho aqui. O outro esquema, esse esquema versátil, ele trabalha com um número de cada grupo. Então, ele é mais versátil, ele abrange maior, né? Ele tem uma garantia, vamos chamar de estendida. Mas ele gera mais jogos. Então, são dois esquemas. Um para fechar a cena ou a quina. Então, um para fechar a cena e aquele mais econômico para fechar a quadra. Mas se não acertar três números aqui, vamos apagar aqui. Aí ainda tem mais uma opção. Se você acertar só dois aqui, aí você tem que acertar dois aqui, para fechar no mínimo a quadra. Aí também fecha 3 quadras, né? Se você acertar que aqui são 3 grupinhos, aqui você vai fechar 3 números. Se você fechar só 2 números, aí você precisa de 2 números aqui para fechar a quadra. Para encerrar aqui, esquemas, fechamento, desdobramento, eles são assim acessórios, né? O esquema apenas combina, mistura, faz os cálculos, dê o nome que você quiser, os números escolhidos. Mas tem a condição, né? Esse aqui, por exemplo, a condição é acertar um número em cada grupo. Se você jogar um volante com 12 números, você tem que acertar os 6 números dentro dos 12 escolhidos. Então você tem uma condição. Se você não acertar as escolhas, o esquema não vai te dar o prêmio. O esquema apenas, tão somente, ele combina os números escolhidos. Então você precisa acertar as escolhas. E aí que entra a outra parte, que é a planilha automática para realizar essa tarefa. Esse aqui é a planilha automática da Mega Sena, com a estratégia que eu chamo de cauda do dinossauro, porque aqui parece um dinossauro, né? Que tem a cabeça do dinossauro, que tem as pernas, e aqui a cauda. E os números, eles invariavelmente saem mais aqui na cauda do dinossauro. Vê aqui no sorteio 1879, que teve uma sequência, né, que as pessoas chamam de esquisita, 57, 58 e 59. Não tem nada de esquisito, né? É esquisito se você considerar os números em ordem crescente. E aqui, olha, obedecendo a distribuição aqui da tabela, saiu dentro do prometido, vamos chamar assim. Um número aqui, o último da cauda, e um além da cauda, que é também um número chave. O primeiro aqui, depois tem as colunas. E a tabelinha que mostra, que divide os números por atraso, né? Os números são sorteados, os mais sorteados são os que têm atraso menor, o 0 atraso, que é a repetição do anterior, o 1, o 2 e o 3. Eu convido vocês a assistirem o vídeo da planilha automática, que mostra como escolher os números com mais chance de acerto e depois aplicar essas escolhas no esquema, e vai combinar tão somente os números para gerar a menor quantidade de jogos com a maior garantia possível. Entendido?